Olá, daqui Lídia Palminha. Meditar para melhor viver é um conceito meu de há muito tempo, de alguns anos atrás. Por norma, as pessoas acreditam que meditar é estar naquela posição búdica, ou deitada, em paz, em sossego, com as mãos em posições de mudra, e que só assim se chama e só assim é meditar. Contudo, isso não é plenamente verdade. Aprendi comigo mesma que isso não é verdade. Meditar é estar presente. Eu medito quando passo a ferro, quando limpo a casa, quando estou a dar um passeio na natureza e sinto o sol, sinto a fluidez do vento, porque nós estamos constantemente a meditar. Temos a crença de que meditar é estar parado, sossegado, uma música calma, e estar naquele estado em que saímos do corpo, vamos, sei lá. Meditar é importante estar presente. Eu aprendi isso comigo mesma, mas quero deixar novamente a seguinte verdade minha. Eu não sou a verdade absoluta, tá? Tudo aquilo que eu falo é por experiência minha, é por experiência que eu tenho acolhido também das outras pessoas, das partilhas em grupo, tanto desde o aprendizado até a este instante, também em contexto de terapia. Portanto, tudo aquilo que eu falo sobre a espiritualidade é uma recolha de experiência própria e de partilha de experiências também com o outro, porque o outro também me ajuda imenso a compreender o meu eu e a evoluir. Então, com o tempo eu percebi que realmente meditar não era só esse estado sossegado, parado, musiquinha. Não, meditar é estar presente, é sobretudo estar presente. E nós, enquanto seres físicos e enquanto seres espirituais, energéticos, tendencialmente fugimos muito do nosso eu físico. Facilmente os nossos pensamentos, as nossas meditações levam-nos e nós não entendemos, às vezes, não conseguimos entender a nossa presença. Estamos constantemente desconcentrados, constantemente, às vezes estamos a olhar para as pessoas, não conseguimos ouvir o que elas dizem, estamos fora, vamos na estrada conduzir e de repente chegamos a casa, não percebemos como é que chegamos a casa. Ouvimos, como eu costumo dizer, parece que são do Landau, ouvem bem e percebemos mal, porque nós habituamos-nos a não estar presentes. Achamos que sim, porque o nosso físico caminha, mas na realidade nós não estamos presentes. Estamos com muita falta de presença física. Por outro lado, as pessoas também se habituaram a querer ver seres de luz, arcanjos, mestres, querem ascender, mas esquecem-se que nós estamos aqui neste plano com um corpo físico, a viver uma vida física e que temos que estar presentes, devemos de estar presentes, porque nós não vimos aqui para estar lá, nós vimos aqui para estar aqui e equilibrarmos então com o estar lá, porque só vivemos lá, não conseguimos usufruir do aqui, não vimos o sol, não sentimos o vento, não vimos a lua, não sentimos as outras pessoas, não conseguimos perceber o que é o bem, o que é o mal, porque nós vivemos, estamos constantemente em outra esfera, menos a presença no nosso físico. E a fibromialgia, a depressão, muitas outras doenças associadas têm essa esfera. Nós andamos a discutir com algo além de nós e não conseguimos entender o que está em nós, o que somos, não conseguimos entender a nossa vida física, o que nos rodeia, quem nos rodeia, e então andamos em discussão entre o ego e a alma e tudo e todos. Mesmo que não discutamos presencialmente, na verdade, dentro de nós há a luta interior. E acaba
por vencer, quando nós não trabalhamos, acaba por vencer a parte mais negativa e bloqueadora. Porque ser guerreiro de nós mesmos efetivamente dá luta. Dá luta porque temos que abolir crenças, e uma delas é que meditar é só estar naquele estado de pernas traçadas, sossegado, não há mais nada, música, isto é uma crença, entre muitas outras situações. Portanto, ser guerreiro de nós mesmos é ultrapassarmos as nossas crenças, abrir o corpo, abrir a mente, abrir o coração a novo, não como verdades absolutas, mas como complemento da nossa própria verdade. E esse complemento vai destruindo algumas crenças. E só assim se consegue chegar à paz interior, só assim se consegue chegar a uma multidão e está tudo em polvoroço e conseguimos ter paz interior. Ao contrário do que acontece maioritariamente, que é estarmos no alvoroço e ou vamos atrás do alvoroço ou estamos numa solidão completa em que nem conseguimos perceber o mundo que nos rodeia. Então é preciso trabalhar o interior para se dar o salto. E neste momento, esta época, esta era, estes últimos 10 anos, mais fortemente estes últimos 2, e vamos caminhar neste sentido, muita coisa mudou, exatamente porque algo tem que mudar. Algo muda de X em X anos, não há volta a dar. E eu costumo dizer que aceito os desafios, porque realmente os desafios fazem parte desta vida terrena, e estar preso a conceitos é não sair de lá. A meditação vai derrubar isso, eu não tenho dúvidas. Quando eu começo a entrar na presença do meu eu cá, do meu eu físico, a sentir os pés no chão, eu tive anos que não conseguia sentir bem os pés no chão. Parece que não havia chão ou não havia pés, era uma coisa ou outra, ou os pés doíam ou simplesmente não existiam. Porquê? Porque eu não estava cá, não estava presente nesta vida terrena. Pessoas muito sensitivas, pessoas que vieram com um propósito de vida, de trabalhar. Todos nós vimos com o propósito de trabalhar a espiritualidade, só que depois há pessoas com almas mais ou menos evoluídas. Então, se andam a lutar contra a sua própria evolução, são pessoas que facilmente caem em doenças. E neste momento as doenças autoimunes estão aí aumentar a olhos vistos, exatamente porque as pessoas andam a lutar contra as próprias evidências. É só olhar para a expressão da natureza. A natureza mostra-nos os nossos ciclos de vida, tanto a nível de vida desde a infância ou desde a nossa raiz dentro do ventre da nossa mãe até à morte, como no dia a dia, como nas próprias estações do ano. Portanto, a natureza é o espelho daquilo que nós somos, e continuamos a lutar contra. Neste lutar contra, a doença autoimune significa isso mesmo. Andas a lutar contra algo que é natural, porque é natural. Eu não estou a falar da pandemia, eu estou a falar da vida, até porque eu nem sequer falo nesta pandemia. Portanto, andamos a lutar contra algo que é tão visível, que é a própria natureza, a evolução da natureza, desde a raiz, o plantar, até o dar fruto. E nós não conseguimos ter essa percepção. Então, a doença autoimune é isso mesmo, é autoimune, porque continuamos a lutar contra algo tão natural, que está à vista de todos. E isso porquê? Porque continuamos a não estar presentes. Não estar presentes é também estar preso ao passado. Então, como é que eu começo? E eu vou dar aqui a minha experiência pessoal. Eu começo a estar presente com duas vertentes. Primeiro foi com o Reiki.
o Reiki colocou-me a estar presente. Depois foi com os cristais, por isso segui e fiz um curso de cristaloterapia. E entretanto estes tiveram par a par, ambas as duas, para me conseguir a trazer a presença, estar aqui no meu corpo físico, neste plano terreno. Depois, mais tarde, foi as expressões positivas, por isso eu também fiz um workshop de oficina de construção de expressões positivas. E depois a minha própria alma foi-me dando outras ferramentas, porque quando nós chegamos a uma determinada altura, ela própria vai-nos dando outras, vai-nos dizendo, olha, precisas de outras ferramentas, não só se calhar para eu saber quantas ando, como também para ajudar outras pessoas. Então, neste vídeo eu quero trazer-vos, portanto, quem tem Reiki sabe do que é que eu falo, quem não tem poderá não ter essa noção, mas vou falar então sobre os cristais. A cristaloterapia, os cristais são elementos vivos que vêm da natureza. Quanto a isso, para mim é inegável. Os cristais ajudaram-me imenso no meu início de percurso, ainda ajudam. Lamentavelmente não posso ter a minha coleção ideal de cristais, porque realmente tem alguns custos, mas há 3 cristais que me ajudaram mesmo no início, na presença, mesmo quando fazia o autotratamento de Reiki, era importante. Um deles é a hematite, e eu vou, portanto, a hematite é assim, num tom cinzento prateado. Eu vou-vos mostrar a minha hematite inicial. A minha hematite inicial é aqui. Eu vou aproximar um pouco mais. Se vocês, eu penso que conseguem ver os buracos que estão feitos. Olhem lá. Eu penso que se consegue. Não é muito fácil, mas tentar aproximar aqui, mas não é muito fácil. Mas eu penso que se consegue ver os buracos, se calhar assim até é pior. Eu já liguei já por causa disto, para dar a entender. Eles estão lá. E ela apresenta-se assim, como vocês veem, toda lisinha e enrolada. Isto significa que eu levei muita trombada, muita... que foi difícil. Isto quer dizer que realmente o meu percurso de estar no aqui e no agora, vou tentar, peço desculpa, aproximar aqui, mas se calhar não é fácil. Não, ainda fica mais difícil. Isto significa que realmente a hematite trabalhou muito bem comigo. Ela foi mesmo esburacada. Perdeu realmente a forma. Não a deitei fora porque ela ainda não partiu. Portanto, esta pedrinha tem sido crucial no meu percurso. Esta pedrinha serve para aterrar, para me colocar no aqui e agora. E há sempre, vou tirar o sempre, há constantemente forças que nos querem retirar da nossa esfera física, da nossa esfera presencial, especialmente nestes últimos tempos em que a tristeza, a partida de pessoas em massa, são energias que nos tentam retirar da nossa esfera do aqui e do agora. Então, esta pedrinha, sem dúvida nenhuma, que teve há uns anos atrás uma importância muito, 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 muito pessoal para mim. Eu até fazia atendimento ao público e eu recomendo para todas as pessoas, especialmente para quem faz atendimento ao público, porque nós não sabemos quais são as energias que estão à nossa frente. E também muitas dessas energias nem sequer se conhecem a si mesmas, mas há outras que conhecem, e há realmente energias que são complicadas de lidar e querem nos fazer sair do nosso eu, da nossa esfera, daquilo que eu sou. E esta pedrinha que eu coloco nos meus sapatos, porque é uma pedra de enraizamento e convém estar realmente nos pés, tal como uma árvore, ok? A árvore tem o pezinho e depois tem as raízes, é aí que eu coloco a pedra. Ela é achatada
porque eu até gosto de a colocar junto ao tornozelo, naquela partezinha atrás no calcanhar, quando às vezes poderia me incomodar, então coloco noutra zona. Esta já não dá essa possibilidade, é muito grossa, e então aquela foi comprada de propósito, exatamente para me tornar o calçado mais confortável. E realmente, como podem ver, esta pedrinha foi realmente, e para quem lida com cristais, quem não lida, esta é a realidade. Eles trabalham connosco, bastando para tratar deles, cuidar deles, comandá-los para a nossa própria energia. Eles são fantásticos. Depois recomendo também a turmalina negra. Esta é um bocadinho grande, mas eu uso mais pequena. As turmalinas e as ónix são aquelas que se partem com muita mais facilidade em mim. Hoje em dia já não, portanto eu já estou fortalecida também o suficiente para não dar essa abertura, mas partiram-se muitas turmalinas e muitas ónix. Cá estão, que são pretas. Eu costumava usar a turmalina no lado esquerdo, no bolso das calças do lado esquerdo, e a ónix no bolso das calças do lado direito. Esta serve para afastar todas as energias bloqueadoras e negativas, energias de ataque, e esta serve para tudo o que não for afastado por aqui, elas sugam. Neste momento não tenho nenhuma das que usei, porque elas partiram-se, eu entreguei à terra, portanto à terra o que é da terra, certo? Então eu sou imensamente grata pelo trabalho que elas fazem, que elas fizeram junto de mim, e entrego-as à terra. Mas para quem quer começar a usar, há de ver que chega a uma certa altura, elas começam a quebrar-se, a ficarem frágeis, tanto uma como outra. Esta normalmente começa a ficar também com buracos, como a hematite, e isso significa que elas trabalham, e tudo aquilo que vocês veem neles, lá está, na natureza, é aquilo que chega a vós se não os usarem. Isto foi um espelho para mim. Eu ainda achava que era treta, essa coisa de sermos atacados por energias, etc, etc. E quando enveredei por este mundo dos cristais, eu consegui perceber que se eles eram apunhalados, portanto, se eles têm buracos, rachas, se eles explodiam no meu bolso, então eu comecei a perceber que aquilo eram as energias que supostamente eram para mim, só que eles trabalhavam em mim. Há muitas pessoas que dizem, Lídia, depois esqueço-me, eu uso na mala. Meus amores, os cristais na mala não resultam nada, porque eles estão na mala, eles resultam connosco, porque eles pertencem-nos a nós, eles têm que trabalhar em nós. A minha mala está na entrada da casa. Então o que é que ele me faz lá? Não me faz nada. Eu ando aqui pela casa para trás e para a frente, estou suscetível, não é? A não ser que tenha uma proteção maior dentro da minha própria casa para sugar e para afastar e etc, e para limpar, harmonizar, porque existe muito mais dentro desta casa do que uma turmalina e uma ónix, como devem entender. Mas está para a casa no geral, portanto nós somos 4 aqui a viver, portanto cada um traz as suas energias próprias, não só as dela como as dos outros, não é? Portanto convém eu usar os meus em mim mesma, não é? Tal e qual como no trabalho, isso é mais uma ferramenta. Cada um tem os seus quês, tem as energias que os atacam elas mesmas, etc, etc, etc. Então, ela dentro da minha mala não vai fazer nada. Portanto, ela tem que funcionar dentro de mim. Depois, eu também não sou fã de usar os cristais para toda a gente ver que eu uso cristais. Eu não preciso ser mais atacada do que aquilo que já sou. Eu uso os cristais em mim, escondidos em mim,
porque já é o suficiente. Por norma, há energias que gostam muito de se meter connosco, e se vêem uma turmalina ao nosso peito, que nem toda a gente suporta uma turmalina no peito, atenção, junto ao chakra do coração. É preciso ter cuidado com o uso dos cristais. Mas se alguém vê uma turmalina ao meu peito, certamente, se me quer atacar, vai-me atacar nas costas. E se a minha turmalina estiver no meu bolso, ninguém vai vê-la. E aí, meus amigos, não vale a pena, tá? Isto é o meu conceito de uso de cristais. Não significa que eu esteja a criticar quem use, ok? Mas se usas uma turmalina no peito, ou num fio, ou se usas uma pulseira de turmalina, que normalmente, ou de ónix, a turmalina, pronto, vê-se mais, mas de ónix até pode as pessoas entenderem que é contas normais destas que se vendem por aí, e não contas de ónix ou contas de malaquite, ok? Isso aí é outra situação, mas toda a gente sabe ver que isto é uma pedra de proteção. E então, nós usamos onde? Nós usamos em fios. O fio está à nossa frente, certo? Então, e o que é que está por trás? Está outra coisa qualquer. Por isso, tudo quanto é cristais para minha cura, minha proteção, para meu trabalho em que eu faça fora da minha casa, especialmente fora, eles estão comigo, ninguém tem que saber o que é que eu uso, simplesmente todos os cristais estão comandados para a minha própria proteção, o meu próprio ser. Então eu hoje deixo-vos aqui nesta rúbrica introdutória do Meditar para Melhor Viver. Achei interessante o título. Aqui a parte dos cristais é muito importante, são elementos vivos, são elementos muito, mas muito interessantes. Outra coisa, quando comprarem cristais, não é o mais bonito, é aquele que chama por nós. Quando nós vamos predispostos a comprar um cristal com algum fim, são os cristais que chamam por nós. Não somos nós que escolhemos os cristais. Permitam-se permitam-se a sentir o cristal a chamar por vós, ok? Eu costumo dizer, há quem compre efetivamente só porque são bonitos, porque têm uma configuração de coração ou isto. O importante é que aquele pedacinho chame por vós. Tudo o resto, depois tiram a dilação entre vós. Porque os cristais são energias que contactam connosco, e se nós vamos comprar para um determinado fim, são eles que nos vão dar a indicação. Cristais de proteção há muitos, não significa que sejam só estes três. Estes três são para mim os pais da proteção para começar a iniciar. Depois há outros que para proteção, mas estes são aqueles que para início de conversa são extremamente importantes para nos iniciar, para nos ajudar a estar mais presentes. Mesmo quando comecei a meditar nessa esfera um pouco mais sossegada, eu usava-os, colocava-os aos meus pés para me enraizar, para sentir o aqui e o agora, para sentir o meu corpo físico, para sentir as emoções, para sentir a proteção, para sentir o mundo que me rodeia. Foi por aqui que eu realmente iniciei este percurso, que ainda tem muito, porque ainda tem muito para descobrir, porque é infinito, nós somos infinitos em possibilidades. Se vos fizer sentido, não hesitem, mas não se esqueçam que o nosso ego trama-nos. E eu também me autossabotei no início. Cristais. Cristais. Isso. São pedras, não é? Eu também me autossabotei. E quando comecei a perceber que me autossabotava, até arranjei um kit. Portanto, eu saía de casa com estas 3 pedrinhas,
mas às vezes eu esquecia-me. E então eu tinha um kit que estava sempre na mala, é uma verdade, e às vezes bolas. E então eu ia buscar aquele kit e colocava em mim. Não ficava pendente das pedrinhas que ficaram em casa e eu estava longe de casa. Portanto, aquele kit estava sempre comigo. Eu trabalhava sempre, limpava, energizava, harmonizava, potencializava 2 kits. Portanto, um que era o supostamente andar sempre comigo e nunca esquecer em casa, e o outro para quando realmente eu esquecia. E às vezes chegou-se a partir pelo menos turmalinas, chegaram-se a partir muito facilmente no meu dia a dia, e então o meu kit tinha sempre a próxima turmalina a proteger-me. As Onyx já não era tanto, mas realmente as turmalinas foi assim uma coisa incrível. As Onyx rachavam, mas depois realmente elas explodiam, mas começavam por abrir buracos, tal e qual como a hematite. A hematite é aquela que realmente ainda preservo, a inicial. Tive outra que realmente partiu-se completamente, mas esta foi a inicial, a outra era o kit de emergência. E esta, eu penso que ela me está realmente a mostrar o caminho difícil que eu trilhei, porque olhando para uma e para outra percebo os ataques energéticos que realmente eu não acreditava que existissem. Achava que era simplesmente mais alguma coisa para me iludir em algo, mas depois, quando comecei a usar, eu percebi que afinal as coisas não eram bem assim. Portanto, fica a dica para quem realmente considerar. Volto a dizer, tentem não se autossabotar, ok? Volto a dizer também que as minhas palavras não têm que ser a vossa verdade. É a minha pelo meu uso pessoal, porque antes de mim muitos também usaram e realmente fizeram-me entender que era um excelente início, e tenho aconselhado a muitas pessoas, até costumo oferecer a algumas pessoas em terapia, tenho aconselhado imenso e tem resultado também com essas pessoas. E, portanto, tenta perceber se realmente não te faz sentido de todo, porque não é mesmo para te fazer sentido, ou se é autossabotagem. Porque nós vivemos muito a parte da autossabotagem. Eu esqueci-me, Lídia, eu esqueci-me de fazer as expressões positivas. Eu esqueci-me. Eu também me esquecia. Tenho que ser sincera, eu também me esquecia no início. E então comecei a colocar um lembrete no telemóvel. Tinha 3 alarmes só para não me esquecer das expressões positivas. Portanto, existem muitas ferramentas ao nosso alcance para nós não nos esquecermos, ou seja, para nos ajudar a não nos autossabotar. Cuidem-se direitinho, cuidem de vós também, porque cuidar-se direitinho não é só cuidar da vossa saúde, não é só cuidar dos vossos, é cuidarem do vosso interior, cuidar das vossas raízes. E este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer relativamente à meditação. Meditem com os vossos cristais no aqui e agora. Não é preciso pararem, é preciso usá-los e começar a olhar para eles e a entendê-los, a verem a vossa vida espelhada nos vossos cristais. Gratidão imensa por este bocadinho. Espero de alguma forma vos ajudar. Gratidão.